Insights, o podcast do Bradesco. Dentro dessa linha, né, de estou conversando com interfaces, estou consumindo algum tipo, né, de domínio de conteúdo em que eu tenho uma interface generativa, a forma como você desenvolve a sua pergunta, né, o seu prompt, muda completamente a convergência, muda completamente o tipo de resposta. A gente tem percebido que, na prática, que a qualidade dos modelos de IA dependem muito dos dados, da qualidade dos dados, né? E aí, quando você vai para essa verticalização que você está comentando, para um domínio mais fechado, para um caso específico, as empresas podem se beneficiar muito, porque cada empresa tem lá a sua base de dados. Então, dado mais do que nunca passa a ser um insumo valioso. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou o Fernando Gaudi e este é o Insights, o podcast semanal do Bradesco que traz novas ideias e um novo jeito de pensar. E a gente vai receber o Valdemir Cambiuti, ele é diretor de inovação e tecnologias emergentes da Microsoft. A gente teve a oportunidade de conversar com ele no Fórum de Investimentos e a gente vai detalhar alguns pontos como novidades que tem para 2025 em relação à inteligência artificial, pontos polêmicos relacionados à regulação, como que a inteligência artificial está sendo aplicada no dia a dia dos negócios, entre outros. Valdemir, obrigado de novo aqui pela sua presença. Obrigado. Seja bem-vindo ao Insights. Legal, obrigado pessoal que está online e vamos continuar que o tema é super importante. Pois é, eu acho que a primeira pergunta aqui já é uma pergunta que a gente ouve bastante do público, que diz respeito ao skill necessário para operacionalizar a inteligência artificial. Então, a gente ouve falar de inteligência artificial aplicada no negócio, com ganhos de produtividade e assim por diante, e as pessoas têm cada vez mais interesse em aprender a lidar com essa tecnologia. Então, esse é o skill do momento. Qual a habilidade que a pessoa precisa ter para manusear bem a IA? Super importante, né, pessoal? E acho que assim, tempo atrás você fazia curso de datilografia para ir para o trabalho, né? Ou então você fazia curso de SOS Computadores para fazer Word, Excel e PowerPoint, né? Então agora você tem alguns outros skills que estão relacionados a você estar diante de uma nova interface. Então, o que está acontecendo de fato nesses últimos 2 anos, desde o ChatGPT, é que eu tenho uma interface generativa em todas as áreas praticamente de ambiente corporativo, ao nosso dia a dia, seja para fazer o cadastro numa escola ou contratar um plano de saúde. Então, o primeiro grande skill é como você interage com a IA. Então, o primeiro grande skill esperado, não só desse novo profissional do ambiente de trabalho, é de engenharia de prompt. Tira o termo engenharia. Qual é a forma como você escreve ou demanda uma IA para te dar uma resposta? Esse é o skill mais básico que vai ser esperado desde o aluno ao professor, ao ambiente de trabalho, o profissional que está trabalhando. Você comentou, só para fazer o gancho do que a gente conversou lá no painel, né? Então, você comentou uma coisa que eu achei muito interessante. O prompt não é Twitter, exato, né? Ou seja, o prompt é essa maneira de você dar a tarefa para que a IA generativa consiga executar. Você pode elaborar um pouquinho mais? Ou seja, o que significa? O prompt não pode ser muito curto? O prompt tem que ser objetivo? Qual que é o prompt ideal? E começa então, dentro dessa linha, né, de estou conversando com interfaces, estou consumindo algum tipo, né, de domínio de conteúdo em que eu tenho uma interface generativa, a forma como você desenvolve a sua pergunta, né, o seu prompt, muda completamente a convergência, muda completamente o tipo de resposta. Então, quanto mais estruturada for a sua pergunta, melhor é a resposta. Então, tem várias técnicas que hoje você coloca como técnicas de engenharia de prompt, que pode ser, não seja perguntas curtas, elabore o contexto do que você está questionando, coloque o mínimo de estrutura muito claro do que você espera daquela resposta e faça uma sessão.
Então, parte também desse processo de elaboração junto a uma IA, e eu estou buscando alguma informação específica de um conteúdo que é vasto, por exemplo. Vamos supor que eu sou um advogado, estou diante de 5.000 processos trabalhistas que eu tenho que tratar desse último mês. Né? A minha pergunta não pode ser simplista, né? E aí eu posso pedir verbos específicos na minha engenharia de prompt. Eu posso pedir para ela tabule de um primeiro momento, liste principais insights, explique principais componentes positivos e negativos, consolide as últimas 5 perguntas que eu fiz. Quando você começa a desenvolver esse tipo de cenário, você tem uma convergência melhor. Então adivinha, é tendência que eu também utilize ferramentas que vão automatizar esse mesmo processo de criação de prompt. Mas enquanto você não tem isso, comece a elaborar um pouco melhor a forma como você interage na sua interface de IA, isso vai dar uma convergência melhor. E isso é só um dos primeiros skills que eu espero, né, de quem está na frente desse novo ambiente com interfaces generativas no seu ambiente de trabalho. E eu costumo dizer que o aprendizado do prompt vai muito do uso da tecnologia, né? Correto. Na verdade, quanto mais você usa a tecnologia e mais você interage, melhor fica a sua capacidade de elaborar os prompts que são adequados para uma determinada tarefa. Né? E tem uma outra boa prática também de projetos, que é você começar a trabalhar em catálogos de prompts. Então, uma outra forma de acelerar esse processo de capacitação na empresa, num determinado cenário, vamos supor que você está criando uma IA para suportar a criação, né, o modo criativo na área de marketing. Você pode antecipar e criar um catálogo de prompts que você pode direcionar para o seu time de usuário. Então vamos supor que eu tenha 20 criativos, eu já disparo com um catálogo de prompts que foi testado e adivinha só, né? Ao longo do tempo também é necessário evoluir esses prompts. Então isso é algo também que aumenta a convergência ou a qualidade da resposta que você tem. Então lembra sempre a perspectiva, né? O que está acontecendo com IAs generativas? São consumidores de uma massa de dados muito grande, você levaria muito tempo para dominar esse conteúdo ou digerir esse conteúdo. Você acabou de ganhar um acelerador. A forma como você pergunta acelera ainda mais uma resposta de qualidade. Então é uma forma também importante de você acelerar, né, a qualidade do que você vai interagir com uma IA. E aí está um dos principais ganhos do uso da IA generativa, que é o ganho de produtividade, né? Então você consegue fazer determinadas tarefas muito mais rápido ou fazer uma quantidade muito maior do que sem o uso da tecnologia. E eu acho que isso, de alguma maneira, tem relação aqui com a segunda pergunta que eu queria te fazer, Valdemir, que é com relação à possibilidade daqui 2, 3, 5 anos, né, com um desenvolvimento ainda maior da IA e aquela questão dos agentes de IA, isso de alguma maneira influenciar na criação de unicórnios, né? Então, só para lembrar todo mundo, unicórnios são aquelas startups que atingem o valor de 1 bilhão. E aí a gente tem ouvido algumas pessoas falarem que vai ser cada vez mais comum a existência de unicórnios com um número menor de pessoas, justamente pelo emprego adequado da IA generativa. Como é que você vê essa possibilidade? Sem dúvida, né? Então, acho que definitivamente a gente está diante de acelerador para diferentes indústrias, não apenas para o ambiente de startup, né? Para pesquisa científica, para a área de pesquisa química. Eu tenho um motor que acelera o consumo e a criação de insights. Então, nada mais, né, diferente do que você aplicar esse motor não só como um produto novo ou versões de produtos de novas startups. Então, eu estou na área de fintech, ou eu estou na área de insurance tech, ou na health tech, e estou criando um produto que é baseado numa IA. Então, eu estou criando um produto que é um chatbot para suportar a área, por exemplo, de insurance tech. Essa é uma versão. Mas o que está acontecendo também é o próprio uso da IA como uma geradora de insights para o time executivo da startup, para o time criativo. Ou seja, dado aquele primeiro MVP, dados os insights de mercado ou o contexto de outras startups que eu estou, lembra do cenário do Oceano Vermelho, Oceano Azul? Então, dado o cenário que eu tenho, eu posso aproveitar os insights de uma própria IA minha
para fazer a criação de novas direções. Então, no momento que eu vou pivotar a minha startup, ou qual é o melhor insight, o timing para fazer um lançamento, quem pode me ajudar? Uma própria IA generativa pode ser um cenário. Então, começa a ter aí, acho que 2 momentos de uso, né? Seja para você ser um criativo, e eu tenho alguém que me apoia no momento de criar novas direções, ou ela mesma é uma nova oferta dentro de um cenário de uma startup que está testando vários caminhos. Legal. E uma outra dúvida que eu acho que é bastante comum quando a gente conversa com as pessoas diz respeito aos diferentes modelos ou tipos de IA, né? Então, a gente pode citar aqui o ChatGPT, Gemini, Claude, entre outras que existem. Como é que a gente explica a diferença entre elas? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, será que no futuro um tipo de modelo vai dominar os outros? Ou seja, vai existir só um modelo de IA que as pessoas vão utilizar? Ou a tendência é que eles coexistam, né? Então, continuem existindo diferentes modelos de IA. Então, com certeza, acho que você pode ficar certo que, de fato, vai sempre ter uma convivência de inúmeros modelos de inteligência artificial, né? Onde também tem visão computacional, reconhecimento de padrão, machine learning específico, IA generativa. Então, você vai sempre conviver. Então, seja um cenário de smart building ou smart city, onde você tem visão computacional para fazer rastreamento, biometria para liberar uma porta. Isso é uma visão computacional, né? Reconhecimento de comportamento de consumo de energia elétrica. Isso é machine learning e IA preditiva. A conversa com um porteiro virtual que me fala sobre novidades do condomínio. Isso é uma IA generativa, um chatbot, por exemplo, suportado com linguagem natural. Então você vai ter uma combinação de diferentes domínios de interação humana. Visão, linguagem natural, reconhecimento de padrão, emoção. Isso tudo vai se combinar. Vai ter uma ferramenta que combina todas? Cada vez mais você começa a esperar aplicações nativamente IA que podem consumir esses vários motores, né? Mas, de fato, hoje você tem versões ou adaptações a partir do dado de treinamento para um domínio específico, né? E aí, para cada indústria, vai acabar dominando, vai ser o usuário mais de uma, menos de outra, e isso deve se combinar ao longo do tempo. Você vai ver isso em manufatura, na área de saúde, na área de medicina, em todas as indústrias. Muito bacana. Por exemplo, na indústria financeira, nós especificamente na Bradesco Asset, no Bradesco, a gente tem empregado a IA para alguns casos interessantes. Então, uma das situações, a gente desenvolveu na Bradesco Asset um indicador chamado indicador Rock-Dove, que traz o sentimento das atas e dos comunicados do Banco Central brasileiro e do Banco Central norte-americano, o Fed, né? Então, basicamente, a gente usa a IA generativa para ler o documento, a gente criou um prompt depois de diversas validações, análises, o prompt que fosse o mais adequado para aquilo que a gente desejava, e a gente consegue metrificar isso e acompanhar isso ao longo do tempo. Ou seja, se a comunicação do Banco Central está sendo mais rock, né, ou indica uma política monetária mais contracionista, aumento de juros, ou ao contrário, né, mais dove, uma política mais expansionista e potencial diminuição na taxa de juros. Então, essa é uma aplicação. Outra aplicação que a gente vê na prática, no dia a dia dos serviços financeiros, é atendimento a clientes. Então tem a BIA, né, que é a Bradesco Inteligência Artificial, que está se desenvolvendo cada vez mais e usando IA generativa, voltada para atendimento de clientes, também para potencializar o assessoramento, então direcionamento, né, ajudar a ganhar produtividade, direcionamento nesse atendimento. Em outros setores, por exemplo, farmacêutico, químico, alimentício, quais são algumas aplicações, alguns casos de uso que a gente pode compartilhar? Legal, acho que eu estava ouvindo você falar, em todos os exemplos que você deu, já tem aí uma característica importante, né? Você verticaliza um conteúdo específico, tem um domínio específico, seja informações do Copom, seja emoções de mercado, seja dados pessoais de comportamento do meu correntista ou do meu aplicador. E esse é o grande momento em que
você vê algumas indústrias verticalizando a IA, né? E aí, por exemplo, você começa a ter, ainda num modelo generativo, ainda no modelo em que eu estou criando insights a partir de domínios específicos, começa a ter aplicações voltadas, por exemplo, para química. Então, a Microsoft recentemente publicou o Generative Chemistry. Ou seja, eu começo a verticalizar uma IA num modelo generativo, onde eu treino essa IA com simulações de drug discovery, ou de comportamento molecular, ou de combinações de fármacos. Adivinha, na área de telemedicina, ou na área de fármaco, eu posso conversar com uma IA que me ajuda na definição de novas combinações de fármacos. E então, ela consegue fazer isso numa velocidade muito brutal, ou seja, do que o eu tenho acesso a 10 anos de diversos tipos de simulação molecular, ou de cenários de proteínas, né? Eu posso agora alimentar isso numa IA generativa e fazer discussões com ela sobre o comportamento de novas combinações. Então, o que dá se esperando com o advento de IA generativo verticalizado, e aí o Generative Chemistry é uma delas, né? É você, de fato, acelerar algumas indústrias que levam muito tempo pela vastidão de dados. Química, e aí eu começo a utilizar Drug Discovery, Material Science, simulações específicas, diagnóstico de imagem. Então, a área de saúde tem aplicado bastante, né? Cenários de inteligência artificial. Você pode expandir isso para mercado financeiro, para comportamentos de pandemias e vários outros cenários. Varejo, comportamentos de compra e venda de usuário. Então, começa a ser já nessa segunda fase, que eu diria, de adoção de IA, a verticalização. Saio do contexto de converso com uma IA aberta e treino com dados sensíveis ou dados estritos de um cenário de negócio. E aí tem todo o aspecto de segurança que eu preciso estar associado. E eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Porque a gente tem percebido que, na prática, que a qualidade dos modelos de IA dependem muito dos dados, da qualidade dos dados, né? E aí, quando você vai para essa verticalização que você está comentando, para um domínio mais fechado, para um caso específico, as empresas podem se beneficiar muito, porque cada empresa tem lá a sua base de dados. Então, dado mais do que nunca passa a ser um insumo valioso. Obrigatório, né? E como é que a gente pode pensar aqui nas empresas que desejam fazer essa transformação digital, como é que elas podem migrar e ir para esse modelo em que eu entendo que o dado é um bem valioso, que pode ser utilizado, que vai gerar valor dentro da empresa, isso tudo dentro de um contexto de aplicação de novas tecnologias. Legal, super importante, né? Nesses últimos meses, a gente tem visto vários reports, né, de vários especialistas de mercado colocando não só as top 10 aplicações de IA, né? E muitas delas usando IA generativa. E aí a gente já falou aqui algumas, né? Chatbot, call center, atendimento virtualizado com chat generativo, né? Mas se você pegar as empresas que construíram essas soluções, elas passaram por 3 grandes ações. Então, a primeira é o cenário. Então, a determinação de qual é o cenário que eu estou pensando aplicar uma IA generativa. Então, super importante, porque definido o cenário, você responde 2 perguntas na sequência. O que eu espero de benefício da IA nesse cenário? E segundo, qual é o dado envolvido? Então, o dado envolvido vai ser obrigatoriamente o contexto que vai dar maior qualidade para aquele cenário. Então, exemplo, eu recebo 5.000 processos trabalhistas no meu escritório de advocacia. Qual é o meu dado? Os relatórios, os processos trabalhistas que vêm no modo digital, né? Qual a qualidade desses caras? Já estão disponíveis. Qual o cenário que eu espero nessa inferência da IA? Então já defini tipos de perguntas que eu posso fazer sobre esses processos, se eu quero saber os processos mais críticos, aqueles que eu tenho que atacar primeiro, quem está envolvido, qual é a relevância, qual é a vitrine dos processos mais importantes. Determinei cenário e qualidade dos dados. Pergunta na sequência, capacitação. Ou seja, o time que vai estar interagindo com esse dado, qual é o skilling que ele tem de IA? O time de desenvolvimento que vai criar uma interface, qual é o skilling para implantar esse projeto?
Então começa a ter aí a combinação de 3 grandes motores, né? Que é cenário, qualidade dos dados que eu tenho, eu preciso perguntar qual é o dado que eu tenho e qual é a qualidade dele para esse cenário, e o skilling do time envolvido. A gente não escapa de ter uma governança de IA, né? Para um projeto como esse, por exemplo. Isso é fundamental, né? Porque todos os projetos envolvem algum tipo de custo, né? Então, fazer essa leitura da maneira correta antes de implementar a tecnologia é fundamental para a obtenção de sucesso. O que você falou, cenário, dados e skilling, né? Pessoas correto. que vão trabalhar com isso tudo tem que estar muito bem dimensionado para que você consiga aplicar da melhor maneira a tecnologia. E a gente vê algumas situações em que simplesmente o uso da tecnologia pela tecnologia é legal no início, mas aí a questão de gerar valor acaba ficando de lado. Agora, quando tem esse planejamento, esse olhar dedicado para uma metodologia adequada, identificar o problema e quais os benefícios que eu vou obter resolvendo esse problema com o uso da IA, aí isso faz toda a diferença. E até em cima disso que você falou, né? A maioria dos projetos que não vingam, ou seja, eles passam por uma prova de conceito e não viram para produção, não entram em produção, não entram em execução, aconteceu exatamente isso. Ele não respondeu uma pergunta de cenário, não tinha o capacity correto, o dado não era de qualidade. E tem mais um item nessa história, não tinha o envolvimento da liderança. Então, em muitos casos, foi só um ensaio pela moda, né? Pelo hype que a gente está hoje. Se você colocar o cenário correto, o dado correto, o capacity correto de skilling e ter a liderança envolvida, né? Ou seja, sabemos quem é o sponsor do projeto, esse projeto com certeza vinga. E aí acontece. Pelo menos tem sido a nossa leitura em vários projetos que a gente vê pelo mundo. Eu concordo. E aí a gente pensando na adoção cada vez mais ampla, né, da tecnologia nos processos das empresas, eu acho que tem 2 palavras aqui que são fundamentais. Uma é governança, que você já falou, e a outra é IA responsável. Correto. Né? Então vamos dar uma aprofundada nesses 2 temas. Né? O que é governança de IA, como é que ela pode ser estabelecida dentro das empresas, seja uma pequena, média ou grande empresa, e o que significa uma IA responsável. Legal. Governança é obrigatório. Quando você fala adoção de uma nova tecnologia, eu preciso ter, de fato, né, um grupo que vai ser responsável pelo ritmo de adoção, pela atualização, pelo cenário de múltiplas áreas de negócio envolvidas. Então, esse time de governança, ele cria a condição para que não haja um silo, por exemplo. Ou seja, é muito comum, né? Hoje, muitas empresas só tem um time, só o time de marketing está utilizando. Todos os outros times da empresa não estão utilizando a IA. Né? E pior, né? Na ausência de uma governança, eu posso ter o que a gente já chama de Shadow AI. Ninguém sabe, alguém está usando, né? O cara tem um cartão de crédito, ele contrata uma IA que ninguém sabe, não teve governança. E aí o risco, por exemplo, de dados sensíveis serem utilizados ou vazando aumenta, né? Exatamente. Ou seja, se eu não tiver uma governança, eu não tenho restrições de uso ou uma boa orientação sobre a adoção daquela nova tecnologia. Funciona para IA, funciona para outras tecnologias. Então, governança é como você conduz a adoção ou tech intensity da empresa. Uma das ferramentas é Responsible IA. Então, aí quando eu falo Responsible IA, significa que eu estou categorizando princípios de responsabilidade na construção da IA e na hora de usar a IA. Então, quais são os princípios? A Microsoft definiu 6 princípios. Segurança da informação, privacidade, aquilo que eu estou conversando com o meu cliente não vaza para outra empresa ou para outro cliente. Transparência da resposta. Se eu quiser saber de onde veio a pergunta, né, a resposta, ela me dá o tracking de como ela tomou a decisão. Né? Inclusão, ela não é parcial por uma região ou por uma persona diferente que está na frente da IA. Então lembra, a IA generativa, ela está conversando com você. Né? É uma linguagem natural. Conversando e aprendendo. Exatamente, ela pode estar consumindo essa informação, eu tenho que ter um aspecto de IA responsável que não vaza a informação. Né? Eu posso determinar, por exemplo, um cenário de confiança. Se ela não sabe, ela não inventa. Né? Porque a generativa pode ser criativa. Que é a tal da alucinação. Ela pode alucinar. Você pode fazer uma pergunta e ela me dá uma resposta incorreta. E isso pode fundamentar uma tomada de decisão equivocada.
E isso é parte da IA responsável. Ou seja, definir uma série de critérios que garante o bom comportamento do quê? Não da IA, da aplicação. Então, no final, todo o conceito de Responsible IA são determinações, né, restrições, para que a aplicação não gere impacto direto ou indireto para o negócio. Porque, de fato, ela está na frente de um usuário, está na frente de um sistema, e ela pode gerar informação equivocada. Só que quando você está na frente de uma IA, você acredita piamente, né? E esse é o grande desafio hoje. Pois é, eu acho que esse é um dos riscos, né? E aí tem relação com a experiência do usuário e tem um pouco do entendimento da tecnologia. Que é essa questão da alucinação, né? Então, acho que é importante a gente tratar um pouquinho mais desse tema, porque talvez esse seja um dos conceitos que precisem ficar bem claros para que todo mundo que está usando a tecnologia entenda também suas limitações, né? Então, a ideia aqui é que, pela maneira como a tecnologia é construída, né, a IA foi construída com base na probabilidade da próxima palavra e assim por diante, lá atrás, né? A gente fala, parece que faz 10 anos, mas não, faz 2, 3 anos, né? No início da tecnologia, ela não se alucinava mais, né? Então você, por exemplo, conseguia facilmente fazer com que uma resposta fosse equivocada, errada, ou fosse inventada alguma situação. A gente tem percebido que, com o passar do tempo, as alucinações têm diminuído, né? Então, de fato, os guardrails muitas vezes funcionam e esse aprendizado e evolução da tecnologia. A minha pergunta é, existe a possibilidade de você garantir 100% que uma IA não vai alucinar? Se não, como a gente pode reduzir a chance dela alucinar em determinadas situações? Então, sempre que a gente estiver falando, né, de um modelo de IA generativo, né, por definição, ele é probabilístico, né? Então, significa o seguinte, sempre vai ter como parte do modelo um cenário de alucinação. Então, eu estou, de alguma forma, propenso, né, exposto à possibilidade de ela produzir algo criativo que não é uma convergência correta. Ou seja, a informação ela não condiz com a realidade. E aí hoje existem várias técnicas para você fazer o rastreio dessa informação, né? Ou seja, da onde ela tirou essa informação. Em muitos casos, e aí a gente não vai entrar em profundidade, mas pensa o seguinte, o que está por trás desses cenários são várias redes deep learnings, que a gente chama, né, que tem múltiplas camadas, né, de score para você chegar no resultado. Só que são tantas camadas que em algum momento fica difícil eu rastrear qual foi a sequência de parâmetros que convergiu aquela resposta. Por isso que existem técnicas hoje, inclusive, chamadas de explainable IA. Então, Responsible IA, técnicas para eu garantir segurança da informação, comportamento correto da IA no ambiente de negócio, né? A Explainable IA, eu procuro fazer uma validação de comportamento. Qual é a taxa de alucinação? E aí tem técnicas que você pode colocar como... Você envenena os dados, você coloca dados ruins e vê o comportamento dela, se ela percebe e a convergência dela muda de um lado para o outro, né? Então você pode utilizar hoje, então já tem pesquisa nessa área, para eu utilizar IAs de Explainable IA para validar o comportamento da IA que eu estou consumindo. Legal? E existem outras técnicas onde eu faço uma moderação intencional contínua sobre o comportamento dela na frente do usuário. Então, é fato. Terminou o projeto? Botou para produção. Não acabou. Você vai continuar monitorando o comportamento da IA na frente do usuário e vai moderar de forma intencional o conteúdo que você está colocando, né, para enriquecer essa IA. E ainda é possível usar uma outra IA, uma Explainable IA, então começa a ter pesquisa nessa área, para justificar se ela realmente tem uma taxa de alucinação, qual é o comportamento dela ao longo do tempo. Diversas formas de fazer isso, né? Através de teoria de jogos, envenenamento de dados. A ideia é garantir que a gente escape do conceito de caixa preta. Não sei por que ela chegou nessa conclusão. Sim. E ela alucinou. E esse é o grande risco, né? De eu estar consumindo uma IA que eu não consigo explicar o que ela me respondeu. E se eu não sei se ela está alucinando? Esse é o grande risco que a gente tem em algumas indústrias em específico.
Pois é, como ela cada vez mais é utilizada dentro do processo decisório, essa black box é um risco ainda maior, né? Ou não só no processo decisório, né? Mas nos processos de controle de empresas. E aí eu começo a ter um risco grande se eu tenho controles específicos ou que a gente chama de prompt to action. Ou seja, eu fiz um prompt que atua no mundo físico, no controle de um portão, de um carro. E aí eu começo a ter um risco grande. Se uma alucinação acontece, eu posso ter um desafio em vida humana, né? Pois é, a gente já tem carros autônomos, né? Exato. Que dirigem sem ser humano e ali você tem algum tipo de inteligência artificial tomando a decisão, né? Valdemir, um outro assunto que surge corriqueiramente diz respeito à substituição do ser humano pela IA, né? É um assunto polêmico. Qual que é a sua visão sobre esse assunto? Ou seja, a IA, de fato, vai substituir o ser humano? Legal. Existe muita especulação. Você vai pegar várias pesquisas, muita discussão acadêmica e muito hype nos últimos 2 anos por causa de IA generativa, né? Mas, a grosso modo, você pode dizer o seguinte, existem 3 momentos da evolução da IA, né? Então, você pode falar o seguinte, estamos hoje daquilo de grosso modo, narrow IA, IA de uso restrito, IA específica para um domínio. É a IA que abre o portão, é a biometria, é a IA que me responde sobre um documento que está no SharePoint. É uma IA de uso restrito a um domínio específico de dados, né? O que tem a especulação vamos atingir uma IA geral, onde eu tenho uma IA que começa a combinar diferentes outros domínios do que? Da capacidade humana. Uhum. Então lembra, a inteligência artificial, toda a discussão nasceu há 70 anos atrás, né? Nos anos 50 do século passado, a ideia era começar a criar disciplinas de software que simula comportamento humano, seja visão computacional, entendimento, fala, e a gente está conseguindo fazer isso. Uhum. Então, quer queira ou não, nos últimos 20 anos, a gente viu diversas capacidades humanas melhorando em unidades de software individuais. Em algum momento, eu posso ter aquilo que a gente chama de uma IA geral, onde eu tenho vários domínios associados. Mas hoje ela não existe, ela não tem intenção, ela é criativa. A última versão que você pega da OpenAI, O1, passou no teste de Mensa, né? Deu QI de 120, né? Então, o que você vai fazer com uma IA que tem QI de 120? Se você tiver múltiplos agentes, todas com capacidade de 120 de QI, é interessante o que é o domínio que você vai ter, mas o impacto maior, acho que a restrição maior não é essa capacidade intencional, consciência nascendo numa IA, é muito mais a falta de controle, né? Ou seja, qual é o maior risco? E que vem até antes da regulação, é onde eu aplico essas unidades de IA fazendo geração de ações ou tomada de decisão. Então, acho que a minha preocupação maior até, muito antes, né, de estou criando uma IA que está pensando, não é isso, é o uso indevido ou malicioso ou sem regulamentação em áreas onde eu tenho risco de fato. Eu vou dar um exemplo, né? Você pega a indústria automotiva, a indústria de aviação, a indústria médica, de fármacos, são altamente reguladas, né? Leva 10 anos para eu ter um novo fármaco no mercado. Para eu criar um novo sensor que suporta um avião, leva anos. Eu posso fazer num final de semana uma IA e colocar isso numa startup e publicar ela para suportar a área médica, né? Não tem regulação. Então, de fato, tem um risco que é a falta de controle ou a ausência de moderação humana na adoção dessas IAs. E isso sim é, de fato, acho que mais preocupante. Pode acontecer de um dia ter uma IA que tem uma inferência ou uma intenção, é possível, isso é especulação. Uma consciência. Uma consciência, isso é especulação. Tem vários filmes, por coincidência ou não, nos últimos 5 anos explodiu o número de filmes no Netflix, né? Na Amazon Prime. Então, ou seja, você pode pegar vários filmes que articulam exatamente isso. IAs que têm personalidade, que têm intenção, que são mais criativas, que têm o poder de raciocínio humano. Bom, já começou, né? Você tem uma OpenAI O1 que tem QI de 120, a média mundial é 90. Então você já tem uma IA que tem um QI superior, né? Na média. Mas a pergunta é, onde ela está aplicada? Né? Qual domínio de negócio ela executa? E qual é a falta ou a presença de controle humano? Se não tiver o controle humano, aí sim eu estou preocupado.
Perfeito. E por isso que, de certa maneira, a regulação vai ser tão relevante sobre esse assunto. Correto, porque daí você começa a determinar 2 aspectos importantes. Tamanho da presença humana e qual é a aplicação que você vai fazer sobre essa IA em algum momento. Então, vamos lá, Valdemir. Eu acho que um ponto relevante, a gente falou já um pouco sobre isso, mas é a alucinação, né? É uma coisa que gera dúvida. Explica para as pessoas aí, o que é alucinação? É isso um dos riscos da IA? Legal. Então, lembrando, né? A IA generativa, principalmente, né? Então, a IA que combina domínios, conteúdos, né? De diferentes massas de dados. De repente, ela gera uma resposta que não faz sentido, ou que é criação, ela não existe. Vou dar um exemplo. Eu estou conversando com a IA sobre trabalhos acadêmicos, né? Sobre um tema específico da área de academia, de matemática, de português, e eu peço para ela me dar referências. Cite para mim 10 possíveis trabalhos em que você usou para me dar essa resposta. E ela inventa, né? Ou seja, ela literalmente alucina. Ela começa a dar o dado, o nome do autor, o nome do trabalho, a conferência, o link do artigo publicado na internet. Nada existe, né? Não existe a pessoa. Eventualmente ela combina, ela pega o nome de uma pessoa real e coloca com uma conferência também real, mas essa pessoa nunca publicou naquele congresso. E aí você pode extrapolar, né? Me fale sobre uma tendência de mercado dos últimos 5 anos do mercado financeiro, sabendo que a IA foi treinada com dados dos últimos 5 anos. Reparou? Ela não está estimando algo para 2030. Sim. Não, ela viu 2020 a 2024, né? E mesmo assim, ela me devolve um resultado que não faz sentido, né? Ela pode falar o seguinte, me fale sobre um time de futebol. Não, ele foi bem pra caramba e terminou campeão, né, da Copa Paulista. Mentira, não aconteceu isso. Isso é uma alucinação. Ou seja, é uma convergência que não faz sentido no mundo real. E o motivo disso é pela própria natureza do algoritmo, então ele é probabilístico, mas também pela qualidade dos dados. Então, se eu não tive um dado de qualidade, ela pode caminhar para uma alucinação. Pois é, por isso que nesse caso, a experiência do usuário, né, como filtro daquela resposta que muitas vezes vem da IA, é muito relevante, né? Então, exato. A gente não pode tomar como verdadeira todas as respostas sempre da IA. Então, tem até algumas pesquisas interessantes que mostram isso, né? Usuários mais experientes, com mais conhecimento da tecnologia, acabam tendo um resultado melhor com o uso da tecnologia por causa disso. Eles conseguem filtrar, por exemplo, elaboração de códigos, né? Eles conseguem filtrar aquilo que funciona daquilo que não funciona. Isso é importante, que você comentou, né? Na elaboração de código. Alguns anos atrás, né? Então, eu uso bastante para geração de código. Alguns anos atrás, você fazia uma request, né, para a geração de um trecho de código, metade das vezes vinha código com problemas, a ideia era boa, mas você tinha que intervir e fazer ajustes, ou fazer sequências de ajustes, né? Hoje, cada vez mais, o código gerado é menos alucinado. Perfeito. Ele de primeira roda, né? De primeiro compila, não necessariamente resolve um problema, mas ele compila de cara. Então, o que significa? Tem mais parâmetro, a IA está de melhor qualidade, foi mais treinada, tem mais parâmetros no próprio modelo de treinamento, mas isso não me tira, né, o dever de fazer alguma moderação. Eu não posso simplesmente ter uma resposta e aceitar de imediato, né? Dependendo da indústria, isso é obrigatório. Perfeito. E vamos encaminhando aqui para o final do Insights. Eu queria te fazer uma última pergunta que diz respeito às tendências, né? O que a gente pode esperar da IA para 2025 e os próximos anos? Se é que é possível a gente antever o que vai acontecer. Legal. Acho que de IA tem 3 grandes motores importantes, né? Você pode esperar aí muita discussão sobre IA responsável, Responsible IA, cada vez mais ferramentas de monitoração, de moderação, de catálogos de prompts, de automação de prompts na hora de você interagir com outros sistemas. Então, o Responsible IA vai ser cada vez mais importante, porque você tem uma amplitude, né, um maior uso de IA, principalmente IA generativa, em várias indústrias. Segundo tema importante que você vê crescendo é Explainable IA. Então, técnicas para você validar o comportamento da IA é algo que vai ser cada vez mais validado, né, sendo utilizado para você garantir um bom comportamento da IA.
E esse cenário, que é realmente recente, de múltiplos agentes, de multi-agente, onde aí eu vou ter uma coordenação, onde eu tenho papéis específicos desses agentes que combinam para um determinado domínio que normalmente vai ter mais complexidade. Eu tenho domínios de dados complexos, várias fontes diferentes, e eu posso ter múltiplos agentes coordenando entre si, cada um com um papel específico, um validando qualidade, outro validando procedência, outro validando número de alucinações, e nisso eu aumento a qualidade do cenário da IA. Tudo isso numa mega tendência AI co-reasoning, ou seja, cada vez mais usando a IA para tomada de decisão, para automação, o que deve ser esperado. Aí já tem projeto já rodando, mas deve aumentar nesses próximos anos. Muito bom, Valdemir. Bom, esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar aqui com o Valdemir Cambiucci, diretor de Tecnologias Emergentes e Inovação da Microsoft. Obrigado, Valdemir. Obrigadão, Fernando. Muito bom. Foi uma satisfação recebê-lo. E nos acompanhem nas diversas plataformas para mais informações. Um abraço a todos, até breve.